nossa Santa Mãe de Deus. Amém. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e deu o nome de ano foi um indivíduo muito genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e com outra vontade de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Fiz questão de começar aqui lendo essas 3 estrofes desse belíssimo poema de Carlos Drummond de Andrade, no qual ele fala sobre o ano novo. O título do poema é Tempo, mas ele fala sobre a beleza de começar um ano. E é mais ou menos assim, não é? Interessante a capacidade ali que a palavra poética conferiu a ele, mas ele dizendo, quem teve essa ideia de dividir o tempo em fatias e colocar o nome de ano foi um indivíduo muito genial. Porque em 12 meses você chega à exaustão, não é verdade? Quando chega dezembro, ali, final de novembro, você que trabalha. Esses dias eu conversava com alguns professores, e geralmente o professor no Brasil, difícil o professor no Brasil que não trabalha quase mais em casa do que na escola, não é verdade? Leva coisa para corrigir, e tanta coisa que se faz, que me dizia, padre, eu não aguento mais. No começo de dezembro a pessoa já estava pedindo água, não aguentava mais de tanto cansaço, e é mais ou menos assim, é uma genialidade mesmo, da divisão temporal, não é cronológica, que nos 12 meses ali nos quais você e eu estamos cansados, vem esse tempo gostoso, esse tempo bonito, que é o tempo do Natal, do Ano Novo, e esse ar de renovação, não é verdade? Um ano que se inicia, que começa com outro número, mas que também traz consigo novas possibilidades e precisa trazer também um novo olhar. Não existe nada mágico no ano novo. O Papa Francisco, hoje pela manhã, celebrando essa mesma missa da solenidade da Santa Mãe de Deus, ele dizia que a nossa esperança no futuro não pode ser uma esperança no futuro só porque ele é futuro. Não. Tem gente que acha, não, é ano novo, tudo vai ser novo. O ano novo vai ser novo se você for novo, se você agir de forma nova, se você tiver um novo olhar para as situações que compõem a sua história. É assim que o ano se torna novo. Mas a gente não pode negar também, em contrapartida, que existe uma beleza nesse tempo, que renasce uma esperança no nosso coração. E que não seja uma esperança ingênua, que não seja uma esperança desencarnada, mas que seja uma esperança alicerçada na fé. Que seja uma esperança alicerçada numa crença madura em Deus, que me faz ter o pé no chão, que me faz não inventar fugas para não enfrentar a minha vida, e que me faz mudar certas posturas diante da minha existência. Gente, estamos começando mais um ano, e como disse Carlos Drummond de Andrade, é genial ter essa mudança cronológica. Vem um novo número, agora já não é mais 13, é 14, não é? 2014. Hoje eu já falei umas 3 vezes 2013. Assinei até um livro e escrevi 2013, depois fiquei com a vergonha. 2014, né? Demora um tempo para a gente acostumar. Mas que esse novo ano não seja somente um momento para você se animar com fogo de palha. Ai, tudo vai ser diferente. Chega daqui 5 dias, sua vida está do mesmo jeito, sua casa está do mesmo jeito, você com as mesmas atitudes velhas. Em primeiro lugar, não existe mudança consistente que seja instantânea. Se você quer mudar esse ano de 2014, você precisa ter a paciência de construir essa mudança pouco a pouco, com atitudes constantes, cotidianas. Não existe mudança verdadeira que seja instantânea, gente. Ai, padre, eu vim na Canção Nova e mudei instantaneamente. Essa é uma afirmação errada. A afirmação certa é, eu vim à Canção Nova e saí daqui mudando aos poucos. Eu dei o primeiro passo aqui na Canção Nova. Eu dei o primeiro passo buscando a Deus, entregando a Ele a minha história, tentando desatar os nós existentes na minha vida, dentro e fora de mim. Essa é a mística do ano novo.
É a mística, sim, que me faz ter esperança, porque em um novo ciclo temporal que se inicia, renovam-se também as possibilidades na minha história, e eu acredito que nessa mudança de tempo, Deus também quer derramar uma graça muito particular e muito peculiar sobre cada um de nós. Existe uma graça que Deus tem preparada para você no início desse ano, ainda mais você que nesse primeiro dia do ano está buscando a Deus, que está lendo a sua palavra, que está aqui nessa Eucaristia ou nos acompanhando em tantos lugares através do sistema Canção Nova de comunicação. Existe sim uma graça, mas existe também uma atitude que eu e você precisamos ter diante desse novo ano, diante das circunstâncias que povoam a sua vida nesse ano e que estão na sua casa quando você sair desse retiro, ou que estão na sua história, você que nos acompanha. Mas é preciso ter uma mudança de olhar sobre tudo, uma mudança de olhar. Quando eu vejo uma pessoa muito chata, já conhece alguém muito chato? Só não aponta, pelo amor de Deus. Conhece alguém muito chato? Fala um sim bem baixinho. Sim, vai que a pessoa está perto, né? Sim, padre, eu conheço. Quando eu vejo uma pessoa muito chata, eu fico pensando, por que essa pessoa é chata? Ela deve ter um motivo para ser chata, né? Ou será que a pessoa já nasceu chata? Tem gente que parece que entra na fila da chatice 10 vezes, né? Aqui não tem ninguém assim, eu sei. Mas quem sabe em outros países, por aí. Chatice pode ser um sinônimo de amargura, pode ser um sinônimo de muitas outras coisas, né? Estou usando o termo chato, mas pode ser sinônimo de muitas outras realidades. Eu fico pensando, a pessoa chata, ela tem um motivo para ser chata. Mas quando eu analiso, faço uma análise científica de uma pessoa chata, eu chego à seguinte conclusão: as outras pessoas não chatas também têm motivos para serem chatas, como essa pessoa que é chata. E por que as outras não são e essa é? Porque motivo para ser chato no sentido assim, problema, todo mundo tem. Dificuldade, todo mundo tem. Problema na história, todo mundo tem, gente. Mas por que umas pessoas transformam a tragédia em beleza pela força da fé, e outras olham somente para o próprio umbigo, e se tornam chatas, inveteradas, aquelas pessoas difíceis de se conviver? Por quê? Isso é uma questão de olhar. É uma questão de olhar. Se você constrói um novo olhar para as situações que existiram na sua vida, ou seja, usando uma analogia, para os motivos da sua chatice, você vai conseguir superar os comportamentos de chatice, de alguém chato, de alguém amargo, de alguém infeliz, de alguém difícil. Mas muitas vezes, no fundo, uma pessoa muito difícil é uma pessoa muito imatura, porque ela acha que só ela sofreu no mundo, só ela sofre. E os motivos de dor que ela traz no coração são maior do que todos os outros. Isso é mentira. Todo mundo tem motivo para se entristecer ou para se alegrar. Depende do olhar. Agora, tem gente que parece que não quer ganhar sempre. Quer ganhar sempre em tudo. Não sabe perder. Olha, nós vamos daqui a pouco refletir sobre Nossa Senhora, hoje celebrando a sua solenidade, do dogma da maternidade divina, Theotokos, não é? Esse dogma que foi definido no terceiro concílio ecumênico da história, que aconteceu em Éfeso, no ano de 431, aquela disputa que tinha, na qual Nestório falava que Nossa Senhora não era mãe de Deus, era mãe só do homem Jesus, mas a igreja, os bispos reunidos, o concílio definiu, não, ela é mãe do Deus e do homem Jesus, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma só pessoa. Nós celebramos esse dogma lindo. O parágrafo 366 do Catecismo da Igreja Católica fala com maestria sobre isso. Mas nós vamos perceber que Maria teve muitos motivos para se tornar alguém amarga, gente. Maria teve muitos motivos para se tornar alguém chata, alguém difícil. Mas o que ela fez com os problemas que a vida lhe apresentaram? Ela transformou essas tragédias, entre aspas, em beleza. Ela transformou a dor em superação. Ela transformou a cruz em ressurreição. E isso pela força da fé. Todo mundo tem motivo para se entristecer. Uns mais, outros menos, óbvio. Mas você não tem direito de condenar a sua vida a uma eterna infelicidade por causa dos motivos de tristeza que existem no seu coração. A vida precisa recomeçar. Nesse novo ano, a vida precisa recomeçar e o seu olhar precisa ser diferente. O seu olhar, as suas atitudes diante dos problemas de ontem
precisam ser novas no hoje. Mas como eu dizia, tem gente que é PhD em chatice, fez faculdade, mestrado, doutorado, não quer perder nunca. A pessoa chata demais é sempre imatura, ela nunca quer perder, não sabe ser contrariado. Você quer saber se uma pessoa é imatura? É só você ver como ela reage quando ela é contrariada. Uma definição de imaturidade, a pessoa que não sabe ser contrariada. A vida tem que ser do jeito que ela quer, na hora que ela quer, no momento que ela quer. É um imaturo e vai ser feliz quem age, vai ser infeliz quem age assim. Porque imprevistos fazem parte da vida de qualquer ser humano. Imprevistos fazem parte, gente. E a nossa maturidade está em ter sabedoria de lidar com a vida assim como ela é, nua e crua no cotidiano. Agora tem gente que nunca quer perder, né? E quem não quer perder, perde sempre, sabia? Lembrei de uma história aqui, para ilustrar. Falando de disputa, de não querer perder, eu lembrei da história de uma cidade muito pequena. Acho que deve ter sido em Minas Gerais isso, viu? Deve ter sido em Minas, pelo teor da história. Cidade pequenininha, tinha um padre, que era aqueles padres mais antigos, bravos, não é? A chapa com ele era quente. E o prefeito da cidade também, bravo. E antigamente o padre numa cidade pequena era uma autoridade quase igual ao prefeito, né? Foi que o prefeito começou a provocar o padre e dizer o que o padre falava, e o padre começou a ficar assim, como diz lá no interior de Minas, com uma malquerência, né? Com o prefeito. E os dois começaram a não se bicar, e o padre falava alguma coisa na homilia para cutucar o prefeito, aí no outro dia o prefeito ia lá no seu pronunciamento e falava alguma coisa para cutucar o padre, até que aconteceu o dia. O padre também não era fácil, foi um padre chato. Aconteceu um dia que o padre precisou do prefeito. Uma mula estava passando na frente da igreja, parece que teve, não sei se foi um infarto, coitadinha que ela teve, morreu na porta da igreja. Você acredita? E o padre ligou lá na prefeitura e falou: olha, eu peço que vocês da prefeitura venham retirar essa mula morta aqui na porta da igreja, né? Onde já se viu, não vieram. No outro dia o padre ligou, não vieram. No terceiro dia o padre ligou, não vieram. No quarto dia estava em decomposição a mula. O padre ligou, o prefeito não quis falar com ele, ficou bravo, colocou a sua batina e foi lá na prefeitura falar com o prefeito. Deu sorte de chegar lá, a porta do gabinete do prefeito aberta. Ele entrou na hora e falou: prefeito, você não vai tirar aquela mula morta na frente da igreja? Aí o prefeito deu uma risada bem sarcástica, daquela que quer tirar uma onda, né? E falou assim: ué, mas não é o padre que tem que cuidar dos mortos? Falou. O prefeito falou para o padre. O padre baixou a cabeça, respirou, olhou para o prefeito e falou: é, mas a gente tem que vir avisar a família. Pô, eu sou padre contando, o padre não podia ficar por baixo nessa, né? Brincadeira. Mas tem gente que é assim, né? Não quer perder nunca. O padre foi lá avisar a família, né? Do morto ali. Tem gente que não quer perder nunca. Quer ganhar sempre. E vai se tornando chato. A pessoa que não sabe perder se torna chata. Porque tudo tem que ser do jeito dela. Tudo tem que ser da forma que ela quer, na hora que ela pensou. E tem gente que arranja um escarcéu em casa porque as coisas não estão do jeito que ela imaginou. Gente, a pessoa mais infeliz é aquela que planeja a vida e que quer exigir que a vida seja igualzinha ao que ela planejou. Essa pessoa não vai conseguir ser feliz. Porque a vida não é um quebra-cabeça que você monta e que fica intacto. Você pode até montar o quebra-cabeça, mas na hora que você for andar com ele, pode ser que solte uma peça, pode ser que venha um vento e bagunce o quebra-cabeça. Mas o mais importante é que você não monta esse quebra-cabeça sozinho. Quem monta é Deus no seu coração. E você precisa confiar nele. Você precisa confiar que a sua vida não é construída só por você. Eu quero isso. Antes de você querer, existe alguém que quer coisas boas por você, desde toda a eternidade. Esse alguém é Deus, o mesmo Deus que enviou o anjo para dizer para aquela mulher simples, aquela mocinha simples lá em Nazaré, que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Senhor. Gente, você sabia que esse dogma que nós celebramos hoje, a maternidade divina de Maria, as pessoas já acreditavam nisso, já chamavam Maria de mãe de Deus desde o século III. Antes do cânon do Novo Testamento ser totalmente definido, antes da Bíblia que você tem na sua mão ser totalmente definida como nós a temos hoje,
os cristãos já chamavam Maria de mãe de Deus, Theotokos em grego. Isso quer dizer que quem muitas vezes fica enxergando na Bíblia que Maria é uma opositora da salvação, não entendeu ainda o que está nessa Bíblia, que nasceu também dessa fé bonita, que viu Maria como mãe de Deus. E ver Maria como mãe de Deus não significa falar que ela é salvadora. Quem salva é Jesus Cristo, Ele é o Senhor, a gente sabe disso. E a gente não adora Maria, mas não tem como negar que alguém que foi escolhida por Deus como Nossa Senhora, e que foi modelo de fé para nós, que obedeceu a Deus, precisa ser no mínimo tida como modelo para nós, precisa no mínimo ser respeitada. Maria, mãe de Deus. O Papa Francisco hoje na sua homilia pela manhã dizia que as palavras de Jesus na cruz, no Evangelho de João capítulo 19 versículo 27, Jesus na cruz olhou para Maria e olhou para João, o discípulo dele, e disse: eis aí a tua mãe. O Papa Francisco disse que essas palavras de Jesus na cruz são um testamento. Naquele momento Jesus deu Maria como mãe de todo e qualquer ser humano. Ele deu a sua mãe a todo e qualquer ser humano, e isso está na Bíblia: eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, diz o Evangelho de João, o discípulo a levou para casa. Maria estava ali na igreja nascente, ela era mãe da igreja nascente, mãe de Deus em Jesus, e mãe do homem em Jesus também. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma única pessoa, em uma única natureza. Esse é um dogma também. Gente, uma pessoa como Nossa Senhora, que foi escolhida por Deus a dedo, que foi obediente, que soube sofrer, que soube esperar em Deus, precisa no mínimo ser respeitada, no mínimo ser amada como modelo. Será que Jesus tratou Nossa Senhora como muita gente a trata por aí? Muita gente que se diz discípulo de Jesus, eu duvido, porque Jesus não era mal criado e não tratava a mãe de qualquer jeito, não falava mal da mãe, não humilhava a mãe. Me perdoe aqui a divagação, os teólogos que me perdoem, mas eu tenho certeza que Jesus deve ficar muito bravo quando começam a difamar a mãe dele por aí. Porque eu ficaria, né, se falassem da minha mãe. O único que já se conformou mesmo é juiz de futebol, né, que não tem jeito. Coitado, né? Mas o restante, tenho certeza, se alguém falasse da sua mãe assim. Eu lembro quando eu era gurizão, criança, nós íamos jogar futebol, praticar algum esporte. Aí os meninos queriam brigar um com o outro lá no esporte, xingavam um ao outro, falavam: seu nariz é grande, o outro, sua orelha é de bater bolo, seu não sei o que tem, sua boca é de babado. Mas na hora que falava sua mãe é isso, na hora o menino já parava: opa, minha mãe não, agora você vai ter briga, não é? É um instinto natural quando se fala da mãe da gente, na verdade. Não que a gente vai sair brigando por aí, não é essa a nossa estratégia, nem é esse o nosso pressuposto crítico para rebater esse tipo de coisa, não é isso. Mas eu tenho certeza que Jesus deve ficar muito bravo com certas pessoas que muitas vezes tratam mal a mãe dele. É um ser humano igual eu e você, mas é um ser humano igual eu e você, que só teve uma pequena diferença: colocou no mundo o Filho de Deus, que me salvou e te salvou, pelo seu sim e pela sua obediência. Por isso merece o nosso respeito, merece no mínimo respeito. Nossa Senhora não é a salvadora, mas não tem como negar que ela teve um papel nessa salvação, como eu e você temos quando nós dizemos sim a Deus. Deus quer se utilizar do ser humano, e digo isso com todo respeito. Não estou falando essas afirmações para ficar cutucando nenhum irmão de outra denominação, não, pelo contrário, tenho muito respeito. Só que tem coisas que são ilógicas. Eu tenho certeza, como eu disse, que Jesus deve ficar muito bravo quando saem falando da mãe dele por aí indiscriminadamente. Eu sei que já existiram erros na história, compreensões equivocadas, pessoas que às vezes se relacionaram com Nossa Senhora de maneira errada. Mas, gente, como sacerdote, eu digo para você, às vezes você vai celebrar em um lugar muito simples, num campo, aquelas pessoas simples do sítio, do campo. Não adianta eu chegar nela e falar assim: olha, na economia da salvação, dentro da mistagogia redentora, a pessoa vai falar: hã? Sabe o que você falou é de comer, padre? Né? Dentro da mistagogia salutar da redenção, Nossa Senhora é a intercessora. Como é que é, padre? Ah, sim, eu te dou um café. Não é? Não adianta. Às vezes a pessoa que está lá no campo, a pessoa simples, tem uma fé imperfeita, não tem uma fé
articulada, não interpreta teologicamente com coerência as coisas. Mas será que no dia do juízo, Deus vai olhar para essa pessoa e falar: não, você rezou de maneira errada, você não viu que Nossa Senhora era uma intercessora do jeito que é, então por isso você vai para o inferno? Será que Deus vai agir assim, gente? Deus vê muito mais o coração humano, a intenção, a bondade, do que qualquer pressuposto e articulação, que é importante sim, mas que não é a última regra para se chegar à contemplação da face de Deus, como diz a primeira leitura, para se chegar à salvação. Deus vê o coração. E Nossa Senhora, como mãe que Deus deu a cada ser humano, também vê o coração. Você já percebeu que é difícil uma mãe que não ama não ama o filho? Às vezes acontece uma anomalia por aí, mas a maioria das mães, mesmo quando o filho despreza, a mãe ama o filho. E você vai conversar com a mãe de um traficante, matador, assassino. Coitado do meu menino, ele cometeu alguns erros na vida. Alguns erros, né? Matou uns 30. Para a mãe, o filho é sempre filho. Por isso que eu digo que Nossa Senhora ama também aqueles que falam mal dela, aqueles que a criticam, aqueles que não a aceitam, que um dia vão encontrá-la na glória de Deus, do lado de Jesus, que é o Senhor e Salvador, que não despreza a sua mãe, que não despreza. Mas às vezes a nossa fé, em vez de ser uma fé de paz, uma fé de conciliação, é uma fé de ataque. Gente, quem usa a fé cristã, ou que aprendeu na Bíblia para atacar o outro, não entendeu nada o que significa ser cristão. Porque o que Jesus disse no Monte das Bem-aventuranças foi: bem-aventurados os pacíficos e que constroem a paz. Não bem-aventurados os que usam os versículos sem entender o contexto, sem estudar a Bíblia com profundidade, para ficar atacando os outros. Não foi isso que Jesus disse. E é preciso entender o contexto, é preciso estudar, gente. Como eu disse, antes do cânon da Bíblia ser totalmente definido, no século III, o povo já aclamava, principalmente na Grécia, no Oriente cristão, Maria Theotokos, mãe de Deus. É a mãe de Deus, e a nossa mãe também, que Deus nos deu. E com carinho nós precisamos contemplá-la. Não é deusa, não vai ser adorada, ela nunca quis isso. Em nenhuma aparição de Nossa Senhora você vê ela falando, ouve ela falando, me adorem, nunca. Ela sempre aponta para Jesus, que é o Senhor e que é o Salvador. Mas eu quero ler para você, falando daquilo que nós falávamos no início, das dificuldades que Maria viveu na sua história. Eu peguei um trecho da homilia desse mesmo dia do ano passado, do nosso querido Papa Emérito Bento XVI. No dia 1º de janeiro de 2013, do ano passado, ele fez uma homilia, e referindo-se ao Evangelho de hoje, ele falou daquilo que Maria teve na sua vida, teve que enfrentar ali para obedecer a Deus. E ele, sobretudo, o Papa Bento XVI, Papa Emérito, falou da paz interior que Maria teve, mesmo em meio às contrariedades. Preste atenção. Durante os dias em que deu à luz o seu filho primogênito, Maria teve de afrontar muitos acontecimentos imprevistos. Preste atenção. Não só o nascimento de Jesus, mas antes a árdua viagem de Nazaré a Belém. Olha que imprevisto. Ela teve que sair de Nazaré, que está no norte de Israel, da Palestina, antiga Palestina, e ir até Belém. Atravessou quase o país inteiro, gente. Naquela época não tinha metrô não, viu? Com certeza foi ali num camelinho, um jeguinho, um jumentinho, não sei. E olha lá, quem tinha isso ainda na época era considerado pessoa afortunada. Ela não encontrou um lugar no alojamento, nós sabemos essa história. Ela procurou um abrigo improvisado no meio da noite, que foi aquele estábulo no qual ela deu à luz o Filho de Deus. Depois chegaram os anjos cantando, a visita inesperada dos pastores. Olha quantos imprevistos que Maria teve que lidar, quantas situações adversas. Uma mulher que acabou de dar à luz, ela não fez cesariana, parto normal. Ela quer que venha pastor, ficar falando do menino, que anjo venha cantar. O que uma mulher quer? Ela quer paz, quer curtir o filho dela ali, se recuperar do parto que foi extremamente exigente, com certeza, e ter um momento dela de paz. Ela está longe de casa, recém-casada, no estábulo. Chega anjo cantando, pensa bem. Chega os pastores dizendo: olha, Deus nos falou, nós seguimos uma estrela. Se fosse algumas mulheres que eu conheço, eu ia falar assim: ó, pega essa estrela e vai fundar ela no fundo do rio, me deixa em paz. Deixa eu curtir o meu filho. Teu filho vai ser isso. Eu não quero saber o que ele vai ser. Deixa eu ficar quieta com ele. Se fosse algumas pessoas que eu conheço, tinha agido assim, teria agido assim. Mas o que o Papa disse?
Maria, no entanto, não simplesmente considera com silêncio, o que não está na moda hoje em dia, o silêncio, não é? Tudo o que acontece, guardando na memória e no seu coração e refletindo com calma e serenidade. Ela guardava todos esses acontecimentos no coração. Ela refletia com calma, com serenidade. Tantas mulheres reagem assim, e homens hoje em dia, com calma e serenidade, não é? Tem uma moça que eu conheci, amiga de infância, que depois que ela casou, o marido dela colocou um apelido nela, que era o nome daquele dragão de 7 cabeças. Esqueci o nome daquele desenho que tinha um dragão de 7 cabeças. Imagina, o gênio da mulher, né? Tiamat, é? Continuando, Papa Bento XVI. É esta a paz interior que queremos ter em meio aos acontecimentos, às vezes tumultuosos e confusos da história. Acontecimentos cujo sentido muitas vezes não conseguimos compreender e nos deixam abalados. Vamos aplaudir isso com muita força? Essas palavras do nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Eu fiz questão de trazer algumas palavras do Papa Francisco de hoje e do Papa Bento XVI no ano passado. E muito rico isso que o Papa Bento XVI nos trouxe, gente. Olha quantas intempéries Maria teve que passar ali para dar à luz ao seu filho. Sair de Nazaré, vir a Belém, como eu disse, cântico de anjo, visita de pastor, com certeza visita de outros animais, porque ela estava num estábulo, não é? E o que tem no estábulo? Bicho. Tem tudo quanto é tipo de coisa, mosca. As condições ali sanitárias com certeza não eram as melhores. Mas o que disse o Papa? Ela guardava tudo isso no coração, refletindo com calma, refletindo com serenidade, diante dos imprevistos que a vida lhe apresentava. Nossa Senhora não se agitava, não se descontrolava. Está em moda muito hoje na psicologia falar sobre inteligência emocional. Com certeza você já deve ter ouvido falar desse conceito, inteligência emocional. E olhando para a figura de Nossa Senhora, é lógico, não quero cometer um anacronismo, né, de encarnar esse conceito de hoje lá naquela época, mas Nossa Senhora é um exemplo de alguém que teve inteligência emocional. Ela podia ter estourado em tantos outros momentos. Uma pessoa madura, como eu disse, uma pessoa imatura é aquela que reage sempre quando é contrariada, chutando balde, brigando com tudo e com todos. Aquela que não sabe lidar com o imprevisto, é que quando as coisas saem da caixinha que ela planejou, do quebra-cabeça que ela montou, estoura. Você percebeu que tem gente que vira um bicho quando as coisas não saem como ela planejou? Nossa Senhora para nós é um exemplo de paz interior, é um exemplo de inteligência emocional, alguém que soube administrar os conflitos. Esses dias eu li uma pesquisa numa importante revista, que hoje em dia as empresas estão pagando mais pelos profissionais que têm inteligência emocional e que são capazes de gerir conflito, do que por aqueles que só têm título e que são umas portas para se relacionar com os outros. As empresas pagam mais para aqueles que têm a habilidade de gerir conflitos, de conviver com contrariedades, com imprevistos. Você que tem filho, filha, filho é um imprevisto ambulante, não é verdade? É um imprevisto ambulante. Ele nem sempre vai reagir como você quer. E tem gente que entra em crise. Ai, padre, eu estou numa crise profunda porque meu filho não é nada daquilo que eu ensinei. Calma, meu filho, vão ter outras crises, se for ver assim. Se for assim, você vai pular da ponte. Você tem que buscar sabedoria em Deus, porque não existe receita pronta, não é? Esses dias uma mãe me dizia: padre, o que eu faço com meu filho? Eu falei: não sei. Vamos rezar, vamos descobrir. Ontem eu dizia na pregação, não é? Vamos descobrir juntos em Deus, rezando, observando, lendo também boas coisas, buscando também o auxílio ali, ler boas revistas de formação, ler artigos de bons psicólogos, de bons educadores sérios. Isso é importante, mas não existe resposta fácil. É um imprevisto ambulante, um filho, você tem que se adaptar, você tem que buscar sabedoria, e você não pode desistir. Agora tem pai que, ao contrário de Maria, tem pai e mãe que prefere eliminar o filho porque está dando problema, e age com indiferença. Principalmente nós homens, desculpa dizer, nós somos peritos nisso. Eu conheço muitas mulheres guerreiras por aí, que criam os filhos sozinhos porque o homem é um covarde, e foge a hora que dá problema, e foge a hora que dá conflito. Meu filho, minha filha, sua família, os seus filhos vão ter conflito sim,
Mas não é por isso que você não pode ser feliz, ou porque as coisas não vão dar certo na sua família, porque o teu filho vive um conflito, ou porque você vive um conflito no casamento. Os conflitos fazem parte da vida de qualquer ser humano. Você acha que Nossa Senhora e São José não viveram conflitos? Com certeza viveram. Os santos viveram conflitos. As pessoas que viveram a fé, que são ícones para nós de moral, de ética, viveram e vivem conflitos, gente. Mas os conflitos não existem para nos destruir, eles existem para nos ensinar, para fazer com que a família se una diante do problema para resolver junto. Só que às vezes as nossas famílias, quando surge um problema, cada um se isola, ao invés de todos se unirem para resolver aquele problema junto. Pai, mãe, se o teu filho estiver dando problema, não se isolem, unam as forças, para que vocês vivam juntos e encontrem juntos a melhor maneira de lidar com essa situação, com esse conflito. Essa é a paz interior que Maria viveu, gente, e que nós também precisamos aprender a viver, na nossa história. Que nesse ano de 2014, você e eu busquemos essa paz interior aos moldes de Maria, a exemplo de Maria, de Nossa Senhora, essa inteligência emocional. E eu confesso que nesse clima de ano novo, hoje é o primeiro dia de 2014, nesse clima de ano novo, celebrando Nossa Senhora sobre a guia de Maria e querendo imitá-la, quando eu me preparava para esse momento, para essa missa, me veio ao coração a inspiração de partilhar com você que está aqui, com você que está em casa, algumas dicas para esse ano novo. Eu compilei ali 10 dicas para você de viver de maneira mais leve e feliz o ano de 2014. Como eu disse, dentro dessa mística do primeiro dia do ano, das possibilidades que se inauguram na nossa história, da bênção de Deus que nos visita, como disse a primeira leitura, e de Nossa Senhora que foi esse exemplo de paz interior, de inteligência emocional, eu preparei 10 dicas. Isso mesmo, 10 dicas para viver de maneira leve e feliz esse ano de 2014. Mas, antes disso, cadê o André? Vem cá, André. Antes disso, porque o clima está maravilhoso, e não que você vai dormir na minha homilia, não é isso. Não que eu tenha essa desconfiança. Mas antes de entrar nessas dicas, eu quero pedir para você levantar um pouquinho. O padre precisa ajudar, né, gente? Um calor desse. Depois de uma vigília, a noite inteira, muitos aqui passaram a vigília. Vamos cantar um pouquinho? Pode ser aquela mesma música, André, o refrão. Vamos cantar essa canção falando de Nossa Senhora. Você que sabe, canta. Mas vamos ficar assim, ergue assim o braço um pouquinho. Só quem não passou desodorante não levanta muito. Quem passou, todo mundo levantando, né? Isso, levanta assim o braço, dá uma espreguiçada. Repita comigo: ó Mãe Santíssima, ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei, com cantos, tenros, de louvor, buscando a salvação. E nesta hora, que eu te rogo aqui, dentro em meu peito, esta vontade, de te conhecer, Maria, tu que és, porta do céu. Vamos cantar isso agora com força, todo mundo em pé. Pode manter o braço erguido. Vamos lá, André. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Pode ser mais forte ainda. Ó Mãe Santíssima, ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Só você cantando agora.
Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, com cantos, tenros e louvor, buscando assim essa hora. Dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Agora sim podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedir a intercessão de Nossa Senhora do Calor hoje, né? Gente, como eu disse, dentro dessa mística linda do início do novo ano, quando eu me preparava para esse momento, eu tive essa seguinte inspiração, esse seguinte desejo de compilar ali algumas dicas que fossem um instrumental para mim e para você, a nos ajudar a viver de maneira melhor, de maneira mais leve, de maneira mais feliz esse ano de 2014. E eu compilei 10 dicas, aliás. Fiz uma pesquisa também em algumas revistas muito conceituadas aqui no Brasil, que tinham algum também embasamento científico que vai nos ajudar. E a primeira dica que eu quero trazer aqui nessa homilia, nesse segundo momento da homilia, para que nós vivamos bem esse ano de 2014, é a seguinte coisa: viva, aliás, e cultive a sua fé. E o interessante, que eu li uma pesquisa da revista Super Interessante, falando sobre os efeitos benéficos da fé na saúde da gente. Quando você vive a sua fé e cultiva a sua fé, sobretudo eu quero usar o verbo cultivar. Não adianta só crer. Ai, padre, eu acredito tanto em Deus. O diabo também acredita em Deus. O diabo também sabe que Deus é bom. Tem gente que fala: ai, padre, eu tenho uma fé, mas a minha fé eu a vivo em casa. Se fosse para viver a sua fé em casa, Jesus não tinha fundado igreja, ele não tinha escolhido apóstolos, ele não tinha morrido na cruz, ele tinha falado: não, cada um pega aí o que eu falei e viva na sua casa e vamos todo mundo ser salvo assim facilmente. Porque é muito mais fácil viver a fé de maneira egoísta, né, gente? Isso é uma desculpa. Porque quando você está na comunidade, quando você está na convivência com outras pessoas que professam a fé junto com você, você tem que lidar com defeitos, você tem que lidar com as suas fragilidades. Quando nós convivemos com as pessoas, o que mais nos dói não é nem tanto conviver com os defeitos dos outros, mas é perceber que os nossos defeitos vêm à tona e que o outro às vezes é um espelho que me mostra o que eu tenho de pior em algumas circunstâncias. Viver e cultivar a fé. Quero ler então aqui um pedaço dessa pesquisa que fala sobre os efeitos benéficos da fé. Costuma ser mais feliz, diz aqui a pesquisa da Super Interessante, quem consegue encontrar um significado para a vida. E esse significado pode estar em muitas coisas, mas é na religiosidade que a maior parte das pessoas encontram essa razão para viver. Pesquisas mostram que as pessoas religiosas consideram-se, em média, mais felizes do que as não religiosas. Elas também têm menos depressão, menos ansiedade e índices menores de suicídio. A fé nos conecta com outras pessoas, dá sentido e propósito para a nossa existência, ajuda também na autoaceitação, aceitação das circunstâncias, dos imprevistos da vida, e sustenta a esperança de que no final tudo ficará bem, diz o relatório de um estudo sobre o assunto do Centro Nacional de Pesquisas de Opinião dos Estados Unidos. Agora aqui o relato de um outro profissional: a fé propriamente dita pode ter efeitos muito benéficos para o corpo humano. Já foi comprovado, por exemplo, por meio de uma pesquisa da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que as pessoas com uma fé atuante, ativa, religiosa, conseguem melhorar melhorar o funcionamento do seu sistema imunológico. Olha só, a fé fortalece o funcionamento do sistema imunológico, o sistema de defesa do próprio organismo, gente. Ter uma fé ativa é tão fortemente associado à longevidade quanto ao hábito de não fumar, afirma David Mayer, professor
de psicologia da Faculdade de Hope, em Michigan. Vamos aplaudir as pessoas que têm fé, que vivem a fé, que cultivam a fé? Parabéns a você que está aqui, que veio passar o seu ano novo aqui na Canção Nova, um lugar de fé. Você que crê em Deus e que vive a sua fé, quem sabe se engajado na igreja, em um grupo, em uma pastoral, em um movimento, trabalhando também, em um ministério como leitor, não sei. Olha só, ter uma fé ativa, não só uma fé, é tão fortemente associado à longevidade, ao viver mais, quanto o hábito de não fumar. Não é um padre que está dizendo isso não. É um professor de psicologia de uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Cultive a sua fé. Primeira dica para viver de maneira mais leve e feliz o ano de 2014. Viva a sua fé. Mas não uma fé em qualquer coisa. Não uma fé em qualquer, com todo respeito, em qualquer espírito por aí. Não, mas a fé no Filho de Deus. A fé em Jesus Cristo, que é o Salvador, gente. Que pode mudar qualquer situação. A fé também em Nossa Senhora, na intercessão de Maria, que é a nossa mãe, que é mãe de Deus. Mas sobretudo em Jesus. Segunda dica para que você viva melhor, de maneira mais leve e feliz o ano de 2014. Tenha pelo menos um amigo, cultive boas amizades. Eu vou ler também essa pesquisa ainda da super interessante. O psicólogo Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, passou anos pesquisando o assunto e concluiu que para chegar à felicidade, precisamos ter amigos. Outro cientista social, Ronald Engelhardt, analisou diversas pesquisas sobre qualidade de vida e chegou à conclusão que os ingredientes para uma vida feliz incluem as relações próximas, as amizades. Outro benefício decorrente de ter amigos é manter a saúde em ordem. De acordo com o psicólogo social David Myers, professor de Hope, na Faculdade de Hope nos Estados Unidos, as pessoas que têm amizades próximas têm menos possibilidade de morrer prematuramente, se comparada àquelas pessoas que têm poucos laços sociais. E perder esses laços aumenta o risco de ficar doente. A amizade libera substâncias hormonais no cérebro, que favorecem a alegria de viver e o bem-estar. Olha só, gente, a amizade, o cultivar a fé, incidem até na nossa saúde. Uma dica, segunda dica para que você viva de maneira mais leve e feliz o ano de 2014. Cultive amigos. Tenha amizades. Você que nos acompanha em casa também, não só quem está aqui, você que está em casa, você que está aqui. Cultive boas amizades. Mas não amizades quaisquer. Amizades com pessoas boas, amizades com pessoas que te construam, não que te destruam. Amizades com pessoas que também cultivem a fé. Eu já vi pessoas serem transformadas, serem salvas através de amizades, e já vi pessoas se perderem através de amizades. Tenha amigos, gaste tempo com as pessoas. No final dessa pesquisa, eu não li tudo, esse psicólogo da Universidade de Hope, nos Estados Unidos, ele diz, para se viver boas amizades, é preciso não ser excludente. Não é que você vai ser seletivo e excluir todas as pessoas, mas é preciso você ter amizade com pessoas que te acrescentem coisas boas, que te ensinem o caminho do céu, e não que te lancem nas coisas da terra, nos vícios, nas coisas que levam ao mal, ao inferno. E mais do que isso, ele disse que para que nós cultivemos boas amizades, é preciso que nós saibamos exercer a alteridade, ou seja, que nós saibamos não olhar somente para o próprio umbigo. Muita gente não consegue ser feliz nas amizades porque não sabe ser amigo. Tem gente que é amigo do outro que acha que o amigo é só alguém para o escutar na hora que ele quer falar. Não, a amizade é uma via de duas mãos. Você fala e escuta também, não só fala. Não é só você que fala numa amizade. Agora tem gente que acha que o amigo tem que só dar. Isso não é amizade. Isso é exploração do outro. Amizade também não é sufocar, não é um encontro de dois carentes e egoístas, não. Não é um relacionamento opressivo onde você sufoca o outro, não é isso. É um relacionamento onde você dá de si, onde você não fica com avareza de si mesmo, esse é o termo técnico que o psicólogo utilizou. Você sabe se dar e sabe também receber do outro. Cultive amizades. Segunda dica para viver de maneira mais leve e feliz o ano de 2014. Terceira dica para viver de maneira mais leve e feliz esse ano que se inicia, não preciso nem falar, não é?
E eu poderia nem falar disso como padre, se a população, se nós vivêssemos mais, né? Tem gente que fala, nossa padre, eu acho interessante, né? Às vezes o padre falando de saúde, o padre falando de se cuidar, na homilia, porque o padre tem que falar que infelizmente, se o povo se cuidasse mais, no Brasil não teria o número de infartos que tem, não é? Tantas pessoas morrendo porque come igual um boi, ou igual o feminino do boi, né? Não vou falar. E depois não faz uma caminhada, depois a hora que morre, a família fica toda revoltada. Ai, Deus foi injusto. Deus foi injusto não, injusto foi o cara de pau que não se cuidou, não comeu coisa certa, não fez o que tinha que fazer. Quanto homem por aí, desculpa dizer, quanto homem barrigudo que eu encontro por aí, com filho pequeno, com neto pequeno. Você acha que você é quem? Você acha que você é Deus, que você não vai morrer? Não se cuida não, que você morre, não vai ver seus netos crescer. Vai deixar toda a tua herança para o seu genro gastar. Esse é o medo de qualquer sogro, sabia disso? Eu estou pegando pesado com os homens aqui hoje, né? É o medo de qualquer sogro. Mas é verdade. É interessante quando uma celebridade sofre um acidente, né? Esses dias eu vi, o mundo acompanhou a morte daquele ator Paul Walker, que é o autor daquela série um dos principais atores daquela série de filmes Velozes e Furiosos, né? Você viu a morte do Paul Walker, junto com Vin Diesel, ele era um dos atores principais ali do Velozes e Furiosos. Um negócio tão estranho, né? Esses tempos atrás eu assisti esse filme. E ver aquele homem ali na foto num caixão, um negócio tão estranho, né? Porque estava na televisão e no filme dirigia aqueles carros a 498 por hora, não é? De repente você vê morto ali. Nós estamos também acompanhando nesses dias o Michael Schumacher, né? Um grande ídolo, que lá nos Alpes franceses sofreu um acidente esquiando, bateu a cabeça numa pedra, está também entre a vida e a morte. Não é estranho quando você contempla um ídolo assim, ídolo vivendo isso, um ídolo do esporte, por exemplo? Porque parece que essas pessoas são imortais, não é verdade? Não, o Michael Schumacher, um dos maiores campeões da história. É, meu amigo, é gente de carne e osso igual eu e você. E você também, viu? Você que é barrigudo e barriguda. Com todo respeito à sua redondeza, com todo carinho e por amor à sua vida, filho ou filha. É por isso que o padre fala. O padre não está falando para humilhar você, o padre fala porque o padre em Cristo ama você e quer ver você feliz, quer ver você ver os seus filhos crescerem. Agora tem muito homem e mulher por aí que acha que é super-homem. Se nem o Paul Walker, que era o ator dos Velozes e Furiosos, conseguiu sobreviver, meu amigo, e morreu com 40 e poucos anos, 45 se eu não me engano. Quem é você? 40, não sei. Quem é você e quem sou eu para ficar vivo a vida inteira? Ainda mais se não se cuidar. Quantos homens eu conheço por aí, mais uma vez eu digo, com filho e filha pequena, com neto pequeno, não se cuida não, que você não vai ver os seus filhos crescerem, se você continuar assim. Só come carne gorda, não faz uma caminhada, só come o que não deve. Que nem o meu pai uma vez, eu cheguei em casa, fui à churrascaria com meu pai, aí meu pai estava comendo uma gordura, né? Falei, pai, você está comendo uma gordura do cupim? Lá no Paraná a gente gosta muito de churrasco. Ele falou, não filho, eu estou comendo essa gordura porque o médico pediu para eu comer carne branca. Eu falei, bandido, você acredita? É, o seu fazenda lá no Paraná, pronta. Carne branca, pai, tem uma resposta para tudo, né? Ele falou brincando, lógico, né? Mas olha, tem gente que está igual meu pai aí nesse dia. Estou comendo carne branca. Vai comer carne branca, você vai para o caixão, infeliz. Fica a vida inteira comendo gordura para você ver onde você vai parar. E não acha que você é o super-homem, não. Ai, Deus está cuidando de mim. É, Deus está, mas você está cuidando de você? Deus está cuidando de você sempre, mas você está cuidando de você? Deus não vai mudar as leis da natureza para não te beneficiar, não, viu? Ou você é Jesus Cristo aqui disfarçado no meio de nós? Até Jesus morreu. Jesus, ele assumiu a condição histórica em todos os aspectos, como eu e você. A segunda leitura diz, ele nasceu sujeito à lei, de mulher, igual eu e você. Mas a terceira dica para se viver bem, de maneira mais leve e feliz esse ano de 2014, é cuidar da saúde. Peguei até essa mesma pesquisa da revista Super Interessante, com dados muito interessantes, sobre os benefícios da caminhada. Presta atenção quanto a caminhada faz bem. Olha, os benefícios físicos de uma caminhada, do andar a pé, vão desde a melhora do sistema imunológico, a perda de peso e a oxigenação do corpo, até mesmo o aumento da nossa inteligência.
Está vendo? Por isso que você não passa na prova, não está andando de pé. É lógico, não é tão mágico assim, né? Mas meu amigo, minha amiga, precisa caminhar. Olha só os benefícios da caminhada, gente. Simples caminhada. Não está falando de academia nem nada do gênero, que é muito bom também. Então, a simples caminhada, olha só. E mais, a caminhada, o andar a pé, beneficia a plasticidade do cérebro, a capacidade que ele tem de se adaptar a novas situações e realizar funções diferentes, sem contar o efeito no humor. Andar diminui o estresse e ajuda muito no combate à depressão, afirma o médico Victor Matsudo, consultor da Organização Mundial de Saúde. Caminhada, ou qualquer outra forma de exercício. Você tem caminhado? Agora tem gente que tem uma pança do tamanho do estado de São Paulo e precisa ir na padaria comprar pão, vai de carro. Não tem ninguém assim aqui, é lógico. E nem nos acompanhando. Nós vamos exercitar, gente, caminhar de pé, caminhar a pé, fazer uma caminhada. Eu moro em São Paulo, relativamente próximo ali do Parque do Ibirapuera, que coisa mais linda. Você ir numa tarde, eu sempre gosto de correr ali no Ibirapuera, aquelas árvores, aquela água. Lá no Ibirapuera, por exemplo, você vê de crianças de colo com os pais ali nos carrinhos, a senhores de 70 anos caminhando. É tão bonito você ver outras pessoas se exercitando, né? Não dá vontade de se exercitar também, de se cuidar? E o efeito também é igual quando você vê gente comendo demais, né? Cuidado. Mas quando eu vejo gente comendo demais, eu fecho o olho. Brincadeira. Mas meu irmão, minha irmã, invista em você mesmo nesse ano de 2014. Deus te quer feliz, mas tem coisas que Ele não pode fazer por você. Faça caminhadas. Vá num parque, quem mora no litoral, caminhe na beira da praia, que coisa mais linda. Num parque, onde for possível, mas faça exercício. Nessa pesquisa, eu não peguei toda, obviamente, que é grande. Esse médico disse que, em último caso, se a pessoa não tiver lugar para fazer exercício, ela pode ficar por um tempo subindo e descendo as escadas do prédio. Em último caso, né, porque força também a articulação do joelho. Mas é uma maneira de fazer exercício, de se cuidar. Investir, cuidar da própria saúde. Quinta dica para se viver melhor e com mais felicidade. Quarta dica? Só para ver se vocês estavam atentos. Brincadeira. Quarta dica, está todo mundo de parabéns, muito atento. Essa dica aqui, não vou nem ler, porque acho que não vai fazer muita relevância. Isso não acontece também. Quarta dica para se viver melhor, de maneira mais leve e feliz o ano de 2014, diminua o tempo diante da TV. Aí o bicho pega, né? Até para mim, confesso. Eu gosto de assistir futebol, gosto de assistir, não é? Tantas outras coisas, mas presta atenção o que a pesquisa da revista Super Interessante diz. Ninguém está dizendo para você nunca mais assistir televisão, a entrevista começa assim. Mas você pode e deve diminuir o tempo diante do aparelho. Até porque televisão em excesso não faz bem. Telespectadores inveterados, que assistem demais televisão, podem ter suas funções cognitivas alteradas, as funções do aprendizado. Problemas de postura, problemas de articulações, além de se tornarem dependentes da telinha. Essa é a conclusão de um amplo estudo realizado pelos pesquisadores Robert Cubbey, diretor do Centro de Estudos de Mídia da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey. Sim, o hábito de se largar no sofá, preste atenção, e assistir a qualquer coisa que esteja passando, pode deixar as pessoas viciadas no relaxamento que a TV produz. O problema é que essa sensação gostosa vai embora assim que o aparelho é desligado, igualzinho ao vício em substâncias químicas. O aparelho é desligado, aquele relaxamento vai embora e a pessoa sente vontade compulsiva. Isso é um estudo sério da Universidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Quando vista por mais de 20 horas por semana, a televisão pode danificar as funções do lado esquerdo do cérebro, reduzindo o desenvolvimento lógico e verbal da comunicação. Faça uma continha rápida, diz aqui o médico que preparou essa parte da entrevista. Faça uma continha rápida. Se você assistir à televisão cerca de 3 horas por dia, quando chegar aos 75 anos, você terá passado 9 anos inteiros da sua vida vendo TV. É tempo demais sem exercitar
a mente e o corpo, o que pode acarretar sérios problemas, desde a obesidade até mesmo doenças degenerativas cerebrais, como demência e mal de Alzheimer. Olha só, uma dica para você viver bem, de maneira mais leve e feliz esse ano de 2014. Diminua o tempo diante da TV e selecione o que você vai assistir. Não assista, o mesmo critério que eu falei para as amizades, não assista programas que te destroem, mas que te constroem, programas que semeiem bons valores em você. Agora tem programas por aí, gente, que pelo amor de Deus, é baixaria, é adultério, é ódio, é um passando a perna no outro, e tem pai e mãe que deixa o filho assistir essas porcarias, depois cresce um moleque sem princípio, sem ética, sem moral, ele não sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Eu sei que às vezes não dá para você vigiar o seu filho 24 horas, mas pelo menos converse com ele, debata, assista com ele, fala: olha filho, o que você está achando disso? Você não acha que isso aqui está errado? Quinta dica, para se viver de maneira mais leve e feliz o ano de 2014. Diminua o perfeccionismo. Não tenha medo de errar e permita que as outras pessoas errem. Gente, eu li uma pesquisa esses dias que o perfeccionismo, a pessoa que se cobra demais, o perfeccionismo está ligado ao nascimento de muitas doenças, você sabia disso? Como a fibromialgia, por exemplo, a enxaqueca. Tem doenças que nascem psicossomaticamente falando, de processos de perfeccionismo exagerados. A pessoa que se cobra demais dos outros. Viva a vida de maneira mais relax, mais leve, sem se cobrar tanto, se permita errar, é lógico, com responsabilidade, sem fazer do erro o seu modus vivendi, o seu jeito de viver, não é? Mas diminua o perfeccionismo. Outra parte dessa mesma pesquisa diz que pessoas muito rígidas, controladoras e perfeccionistas tendem a ter mais doenças do coração, afirma o cardiologista Alan Rosansky, do Departamento de Medicina da Universidade de Colômbia. Qual dica é agora? Vocês estão atentos. Sexta dica para se viver de maneira mais leve e feliz o ano de 2014. Aproveite melhor o seu tempo. Gastar o tempo com as coisas e as pessoas certas. Esses dias eu estava lendo uma outra entrevista, em uma outra revista muito importante aqui no Brasil também, que dizia que a maioria das pessoas perdem tempo demais com coisas que não são essenciais nas suas vidas. Já percebeu quanto tempo eu e você, às vezes, gastamos acessando a internet, por exemplo, conectados à internet? A internet é um bem, gente. Eu não sou da opinião que a internet seja um mal. Ao contrário, quanta coisa boa, quanta informação, quanto acesso e inclusão digital, inclusão de conteúdos educacionais que a internet nos trouxe. Mas quantas vezes eu e você gastamos tempo mandando mensagem que não tem nada a ver para pessoa que a gente nem conhece e lendo coisas que não tem nada a ver. Uma dica para você viver de maneira mais feliz e leve o ano de 2014: aproveite melhor o seu tempo, gaste o tempo com as pessoas certas. Às vezes o tempo que você gasta 3 horas jogando na internet, para conversar com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu vizinho. Vai fazer uma caminhada. E se for fazer a caminhada, não leva o celular, pelo amor de Deus, não fica vendo e-mail, né? Relaxa. Tá bom, padre, eu vou fazer a caminhada, eu vou comprar um videogame, aquele portátil, e vou lá. Não, vai relaxar também, recicla o seu cérebro, dá um tempo para você. Às vezes a gente fica tão conectado que a nossa mente não descansa. 7ª dica para se viver de maneira melhor, mais feliz o ano de 2014, essa aqui é muito importante. Procure enfrentar os problemas reais e não os problemas imaginários. Você já percebeu quanta energia a gente gasta em vão, sofrendo por antecipação e por ansiedade, em virtude de problemas que nem aconteceram ainda, que nem existiram? Quantas pessoas, é a famosa metáfora do tigre de papel que eu coloquei no meu novo livro, Curar-se para Ser Feliz, que eu lancei no Osana Brasil aqui, agora em dezembro, ontem em dezembro, né? Agora já é janeiro. Eu coloquei a metáfora do tigre de papel, que às vezes a gente vai criando tanto problema imaginário, criando medos que só existem na nossa cabeça. Ai, padre, eu tenho tanto medo daquilo que eu nem durmo. Mas aquilo aconteceu? Não. Então por que você está com medo? Ai, não sei, padre, você é uma pessoa especial. Para não dizer outra coisa. O Padre Léo dizia, né, uma anta. E o Padre Léo ainda ele falava: eu não quero ofender as antas, hein, no final. Às vezes a gente fica brigando a vida inteira com problemas que só existem na cabeça, na imaginação da gente.
Ai, padre, eu estou tão sofrendo, porque eu estou com medo do meu filho crescer e se virar um drogado, uma pessoa perdida. Para de sofrer por antecipação, viva o hoje. Nesse aspecto, aquela palavra do latim, que foi uma sigla para muitas coisas erradas em muito tempo, né? Carpe diem, que significa aproveite o momento, não é? Nesse aspecto, essa palavra é muito clara e muito feliz, porque a gente precisa aprender a viver o hoje. O amanhã pertence a Deus. Lute com os problemas de hoje. Jesus diz no Evangelho que a cada dia basta o seu cuidado. Enfrente os problemas reais, não aqueles que existem só na sua cabeça. Oitava dica para se viver de maneira mais leve e feliz esse novo ano: decida-se a não guardar mágoas e ressentimentos no coração. Essa dica é importantíssima. Isso é essencial para uma vida melhor e mais feliz. Muitas pessoas veem a felicidade ausentar-se de suas histórias em virtude do acúmulo de mágoas e ressentimentos no coração. Decida-se, meu filho, filha, a entrar nesse ano de 2014 com o coração limpo, puro, sem mágoas, sem ódios, sem ressentimentos. Às vezes a gente se torna tão amargo, tão pesado, porque a gente fica guardando, amontoando tranqueira, mágoa, ódio, ressentimento no coração. Deixa o passado nas mãos de Deus. Entrega as pessoas que te ofenderam a Ele e recomeça a sua história por amor a você mesmo. 9ª dica: não deixe o estresse e a correria do cotidiano engolirem você. Esse é o grande risco de todos nós na contemporaneidade. Sermos engolidos pelo estresse, pela correria do cotidiano. Tenha momentos de lazer, de descontração. Não deixe o estresse, a correria engolir você. Recicle a sua mente, faça coisas que lhe tragam prazer. A caminhada está nisso, não é? E outras alternativas inteligentes. Mas padre, eu não tenho condição. Use as condições que você tem, mas peça a Deus criatividade para que você não se torne escravo do estresse, da correria, para que você crie alternativas inteligentes para viver de maneira mais leve e feliz. E a última dica para se viver um ano de 2014 mais leve e feliz é: sorria mais. Lute para enxergar a vida de maneira mais positiva. Cadê o seu dente? Mostra aí para quem está do seu lado, dá um sorriso. Aê! Olha só, encerrando essas nossas dicas, quero ler o trecho de uma importante entrevista também com um clínico, médico e homeopata chamado Eduardo Lambert, que ele disse a seguinte coisa na sua entrevista: quando sorrimos ou gargalhamos, emitimos uma ordem ao nosso cérebro para que ele aumente a produção de endorfinas, substâncias químicas com poder analgésico e que dão a sensação de um bem-estar profundo, afirma esse médico e homeopata Eduardo Lambert. Assim mesmo, se você estiver achando a sua vida sem graça, esforce-se para sorrir. Leia um romance divertido, vá ao circo, injete alegria na sua vida, sorria mais. Isso faz bem para o coração, para a mente, para a alma. E aqui eu sintetizo então essas 10 dicas para que você viva de maneira mais leve e feliz esse ano de 2014. Vamos ficar em pé? Levanta os seus braços comigo. Bem altão, assim, mais alto que você puder. E diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Virgem Maria, Mãe de Deus, Virgem Maria, Mãe de Deus, eu consagro a vós este ano de 2014. Este ano de 2014, Eu consagro a vós, Jesus. eu consagro a vós, Jesus. Eu consagro a vós, Maria, Eu consagro a vós, Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, o meu ano novo, o meu ano novo, esse ano que se inaugura hoje, esse ano que se inaugura hoje, e tudo que nele eu vou viver. e tudo que nele eu vou viver. Eu te suplico, Jesus, Eu te suplico, Jesus, meu Senhor e Salvador, meu Senhor e Salvador, pela ação do Teu Espírito Santo, pela ação do Teu Espírito Santo, dai-me as virtudes de Maria, dai-me as virtudes de Maria, dai-me a paz interior da sua mãe, dai-me a paz interior da sua mãe, que eu saiba, Jesus, que eu saiba, Jesus, lidar com os imprevistos da vida,
lidar com os imprevistos da vida, administrar os conflitos administrar os conflitos com sabedoria, sabedoria, com inteligência emocional, com inteligência emocional, assim como a Virgem Maria o fez. assim como a Virgem Maria o fez. Senhor Jesus, Senhor Jesus, dai-me um coração obediente, dai-me um coração obediente, a exemplo de Maria, a exemplo de Maria, um coração que guarda tudo em si, um coração que guarda tudo em si, com serenidade, com serenidade, com calma, calma, que não se desespera, que não se desespera, que não perde a fé diante dos problemas. que não perde a fé diante dos problemas. Pode ser mais forte, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Derrama sobre mim agora derrama sobre mim agora o Teu Espírito Santo, Teu Espírito Santo, me batizando neste momento, me batizando neste momento, me enchendo, tirando toda a tristeza do meu coração, tirando toda a tristeza do meu coração, tirando todas as marcas negativas tirando todas as marcas negativas que ficaram em mim do ano que passou, do ano que passou, que as feridas, Senhor, e as feridas, Senhor, de 2013 de 2013 sejam curadas agora sejam curadas agora pelo Teu Espírito, pelo Teu e Espírito, que fiquem aos pés da Tua e cruz, que fiquem aos pés da Tua cruz, para que eu seja uma pessoa nova neste ano, para que eu seja uma pessoa nova neste ano, para que eu tenha um novo olhar para situações. para que eu tenha um novo olhar para situações. Por isso vem, Espírito Santo, Por isso vem, Espírito Tu Santo, que és o esposo da Virgem Maria, Tu que és o esposo da Virgem Maria, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, batiza-me, batiza-me, encha-me, encha-me, transforma o meu olhar, transforma o meu olhar, transforma a minha maneira de contemplar a vida, transforma a minha maneira de contemplar a vida, de enxergar a mim mesmo, de enxergar em mim mesmo, as pessoas, as pessoas, as situações. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito transforma a minha mentalidade, Santo, transforma a minha mentalidade, meus conceitos, meus valores. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito liberta-me Santo, de todo comodismo, liberta-me de todo comodismo, dai-me força, dá-me força, dai-me disposição dá-me para disposição, cultivar a minha fé, para cultivar a minha fé, para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha saúde, para sorrir mais, para sorrir mais, para cultivar boas para amizades, cultivar boas amizades, para lidar com a vida com paz interior, com paz interior. a exemplo de Maria, Mãe de Deus. A exemplo de Maria, Mãe de Vem, Deus. Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. encha-me, Encha-me. batiza-me, Batiza-me. dai-me o entendimento Dai-me de entendimento tudo que aqui eu ouvi. de tudo que aqui eu ouvi. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. liberta o meu ser. Liberta o meu ser. Vinde, Espírito Santo, vinde, por Força. meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez, vinde, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez, vinde, Espírito Santo, fecha os seus olhos e canta com fé agora. Vinde, Espírito Santo, vinde, vem sobre nós, Espírito Santo, da poderosa intercessão, vem do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E para terminar, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.
radionovaplay.com. Assine já!